Uma boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um webinário da Clínica Vida, dessa vez com uma experiência diferente, que é os highlights, ou que são os highlights do Congresso Europeu de Reprodução Humana e Embriologia, que aconteceu esse mês em Geneve, na Suíça, onde estiveram presentes, que estão aqui conosco hoje, o Dr. Paulo Galo e a doutora Maria Cecília Paulo. A título de orientação, em primeiro lugar, estamos fazendo aqui um teste de áudio, então se alguém tiver alguma dificuldade aí no áudio, por favor, nós temos aqui uma caixinha com um chat no canto inferior esquerdo, onde a qualquer momento vocês podem enviar perguntas, enviar dúvidas, que serão aqui, na medida do possível, respondidos pelo Dr. Paulo e pela doutora Maria Cecília. Então, se estiverem ouvindo bem, se um de vocês puder dar um ok aqui na caixinha do chat e aqui embaixo, nós agradecemos aqui a contribuição. Nós informamos também que o evento está sendo transmitido na página do Facebook da Clínica Vida. Cláudio já disse que está ok. E também pelo Instagram também da Clínica Vida, é claro, sem todos os recursos aqui de apresentação, slides, etc. Então, uma boa noite, doutor Paulo. Boa noite, é um prazer estar aqui participando de mais um webinário. O primeiro webinário que nós estamos fazendo para médicos, a maioria das vezes é para leigos, para pacientes, para tirar dúvidas das pacientes. E a finalidade desse nosso encontro aqui é trazer alguns temas interessantes que foram abordados no Congresso Europeu de Reprodução Humana, o ESHRE, que ocorreu agora de 2 a 5 de julho em Genebra. Então, eu separei três apresentações interessantes que achei que vale a pena ser compartilhada. A Cecília também separou, se não me engano, mais 3. E a finalidade desse nosso encontro hoje é exatamente discutir um pouco e informar sobre essas novidades que, muitas delas, nos costumam ser importantes no tratamento dos casais com infertilidade conjugal. Uma boa noite, doutora Maria Cecília. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, né? As pessoas aí que estão participando com a gente, já dei uma olhadinha ali, tem o Irineu. Boa noite, Irineu. Que prazer ter você aí escutando a gente, vendo, né? Um grande amigo aí de congressos. Boa noite, Ricardo. E todos vocês que estão aí, né? Obrigada por estarem nos prestigiando nesse momento. De uma certa forma, a gente está bastante voltado aí para o pessoal da reprodução assistida, querendo trazer as novidades que a gente teve a oportunidade de ver lá nesse congresso que aconteceu agora em julho, em Geneve, de reprodução assistida, que foi fomentado pela Sociedade Europeia, né? Escolhemos alguns temas que a gente achou interessantes. Eu escolhi 3 que eu achei que vão contribuir aí para o dia a dia do profissional que trabalha com reprodução assistida. Vou começar falando sobre um curso pré-congresso, que eu achei bastante interessante. Eu dou um valor enorme a esse momento dentro do procedimento de reprodução assistida, que é a transferência embrionária. Eu acho que a maioria de vocês dá valor também, sabe, a importância desse momento nas chances do casal engravidar. Então, eu trouxe aqui, ponto e contraponto, evidências do que é a favor, o que contribui favoravelmente, o que não contribui, ou muito pelo contrário, pode até atrapalhar nesse procedimento, e tudo isso, claro, baseado em evidência científica. Então, vamos falar do procedimento e técnicas de transferência embrionária em humanos. Primeira coisa, né? O uso de analgésicos, de anestesia, isso favorece, de alguma forma, a implantação embrionária? Isso é uma questão. Tem pacientes que se incomodam com os pecos, ficam mais tensas, contraem aquela musculatura ali da parede abdominal, do períneo. Será que isso contribui? E a evidência mostrou que não tem nenhuma evidência favorável. Então, não muda nada a gente usar analgésicos e anestesia, procedimentos de anestesia, no momento da transferência embrionária. Outra coisa que sempre se falou, desde que eu comecei a trabalhar com reprodução assistida, é o talco da luva que a gente usa lá, de alguma forma, influencia, né, quando a gente mexe, que ficam aquelas partículas em suspensão do talco. Isso pode atrapalhar, de alguma forma, o procedimento, a implantação do embrião? Também
evidência boa, grau B, que não atrapalha em nada. A gente pode usar a nossa luvinha com talco, não ter aquela dificuldade toda de estar colocando a luva sem talco que a gente tem, todo mundo vivencia isso. Quando a gente fala de catéter, por exemplo, a evidência grau A que catéteres sócios melhoram a taxa de gravidez. Então, é questionado que é o catéter de escolha, o que a gente tem usado e o que a maioria das clínicas eu acho que usa. Isso só ratifica o que já vem sendo feito. Ultrassom abdominal, evidência grau A, que melhora a taxa de gravidez. Eu não conheço ninguém que faça transferência de embrião hoje em dia sem ter um acompanhamento ultrassonográfico. É confortável para a gente, é bonito para o paciente, ele participa de alguma maneira, você mostra, ele vê o catéter entrando. E antigamente a gente não tinha essa certeza, alguns trabalhos não mostravam essa evidência, agora a gente sabe que fazer ultrassonografia durante o procedimento, acompanhar a transferência embrionária utilizando ultrassom abdominal, realmente faz diferença na chance de gravidez. A remoção do muco também sempre foi uma questão, até porque nem sempre é uma coisa simples, às vezes pode provocar sangramento, mas uma boa evidência nível B, que melhora sim a taxa de gravidez e deve ser feita a remoção do muco, aquele muco principalmente espesso que está ali no externo, que a gente percebe pode obstruir a ponta do catéter e isso pode ter alguma interferência na chance de gestação próxima. Presença de muco na ponta. Engraçado, né? Então, quando a gente fala remover o muco, melhora a taxa. Mas se identificar na ponta do catéter, depois que você removeu esse catéter, não está associado a uma baixa taxa de gravidez. Ou seja, no momento que você retirou o catéter, provavelmente aquele muco grudou ali na pontinha do catéter, mas isso não houve não foi impactante na chance de gestação. Presença de sangue na ponta do catéter. É insuficiente a evidência que associa uma baixa taxa de gravidez. Era uma outra coisa também, uma coisa que sempre foi questionada, tem muco, tem sangue na ponta do catéter, isso pode de alguma forma interferir na chance de gravidez? Não interfere. O posicionamento da ponta do catéter na parte média ou superior da área uterina, distando mais ou menos 1 centímetro do fundo uterino. Isso sim tem uma boa evidência que está associado ao aumento nas taxas de gestação. Então, quando a gente respeita a boa técnica que diz que isso aí tem que estar na parte, o catéter tem que estar posicionado na parte média da cavidade uterina, porém, de distância superior a 1 centímetro do fundo uterino, tendo a certeza de que não se tocou ali no fundo uterino, não se provocou contração uterina, nada que possa interferir. Tem uma pergunta ali. Qual a explicação para a remoção do muco? A explicação... Quem está fazendo a pergunta? Ah, o Ricardo. O cara está fazendo a pergunta do muco. É porque ele pode atrapalhar a expulsão do embrião que está dentro do catéter. Então, se você tem muco no orifício externo, esse muco está no canal cervical, no momento que você coloca o catéter, você empurra esse muco com a ponta do catéter, ele pode obstruir a ponta, fazer um tamponamento, e na hora de você injetar, que você empurrar o meio de cultivo onde está o embriãozinho, ele pode não sair de forma adequada ou não ir para o posicionamento adequado. Então, pode obstruir, essa é a principal explicação. Então, vamos continuar, né? Dos procedimentos que fazem parte da transferência dos embriões. Retirar o catéter após a expulsão do embrião. Existe uma boa evidência, que é no B, isso é importante, que não tem nenhuma diferença se você tira com 30, 60 segundos nas taxas de gestação. Ou seja, você pode simplesmente depositar o embrião e imediatamente retirar o catéter. Embriões remanescentes. Quem já não passou por isso? Né? Você transfere, faz a transferência de embriões, o embriologista sai dali, que é a boa prática, ele leva o catéter para o laboratório, coloca lá sob a lente do microscópio, averigua se houve algum embrião remanescente ali dentro do catéter. E se tem
embrião, você tem que voltar lá e reposicionar esse embrião. Existe um bom nível de evidência, que é o grau B, nível B, que não afeta a taxa de gravidez quando você tem embrião remanescente, você volta com catéter e cavidade uterina para reposicionar aquele embrião insistente que ficou lá dentro do catéter. Outra questão que eu acho que está sempre na cabeça de todo mundo, principalmente nos pacientes, está na internet, repousar após a transferência. Isso melhora a taxa de gravidez? Não. É uma evidência nível A, que não se recomenda após a transferência de embrião. Todo mundo insiste em fazer isso, eu mesmo fiz durante bastante tempo, hoje em dia já não faço mais essa recomendação, depois que eu assisti o curso pré-congresso. Então, a gente fica bastante confortável de falar para as nossas pacientes que foi feito um levantamento que teve uma evidência muito alta, como eu falei, nível A, que não muda nada ficar depois da transferência de embriões. Próximo. Então, acho que eu trouxe algumas questões que são importantes, apesar de serem coisas relativamente simples, mas que fazem parte do dia a dia do médico que trabalha com reprodução assistida. São pequenas dúvidas e que fazem diferença no final e que podem afetar realmente a taxa de gestação. Eu trouxe um outro estudo que eu também achei bastante interessante, eu acho que é conflitante, é motivo de muitas questões esse momento que é a transferência embrionária. Então, eu trouxe um outro estudo que fala também nesse momento que eu considero de extrema importância, que é o uso de um antagonista da ocitocina na transferência embrionária, no momento da transferência. O que justifica isso? A gente sabe que o útero tem contrações que não são percebidas, que não são sentidas pela paciente, muito menos visualizadas durante o ultrassom. Mas existe correlação de falhas de implantação em pacientes onde a gente identifica, onde a gente pode observar um número maior de contrações no útero no momento da transferência. Você está invadindo a cavidade uterina com catéter, isso pode provocar uma reação, uma contração uterina. Então, esse estudo levantou o uso do Nolaziban. Essa medicação não existe ainda no Brasil, existe um similar, mas não é exatamente o Nolaziban, que é um antagonista de ocitocina, que seria um inibidor das contrações uterinas. Então, a pergunta que o estudo fez, foi um estudo placebo controlado, randomizado, cego, se tem influência nas taxas de gravidez, nas taxas de nascimento vivos, o uso do Nalaziban imediatamente antes da transferência Então, o estudo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que está meio longe, eu não estou conseguindo direito, avaliou uma única dose oral do Ziban. E, na realidade, ele dividiu em 3 grupos, onde ele usou um grupo 100, no outro grupo ele usou 300, no outro grupo ele usou 900 miligramas do Naloxone. E teve um grupo placebo, porque foi um estudo placebo controlado, administrado 4 horas antes da transferência embrionária. As taxas de gestação nos grupos placebo, quando comparado com o que usou 100, 300 e 900, foram 29% nos grupos de placebo, se não for usada a medicação, 44% no grupo que usou 100 miligramas, 35% no grupo que usou 300 miligramas e 45% no grupo que usou 900 miligramas. O que a gente pode notar uma real diferença no grupo do placebo, que não usou Naloxone, para os grupos 1, 2 e 3, onde foram utilizadas doses diferentes, mas com pouca diferença na chance de gravidez. Ou seja, a dose não interferiu na chance de gravidez. Agora, o uso da medicação, sim. Então, e quando eles agruparam todos, a taxa de natalidade foi de 40% nos que usaram a medicação, contra 29% no grupo placebo. Ou seja, houve uma diferença estatisticamente relevante. A taxa global de nascimentos vivos foi de 40% após a administração das diferentes doses orais do Naloxone, quando comparou com 29% no grupo placebo.
o que faz a gente pensar de forma muito positiva no uso dessa medicação, principalmente para os pacientes que têm falha de coração, que são aquelas pacientes onde a gente transfere embriões de boa classificação morfológica e a gente não consegue obter a gestão. Silvia, só fazer um comentário sobre esse trabalho, que também é interessante, que tem um trabalho chinês de 2015 com lactosiban nas pacientes com adenomiose. As pacientes com adenomiose têm mais contração uterina. Isso. Esse trabalho de 2015 também foi muito interessante, porque nas pacientes com adenomiose que fizeram atosiban antes da transferência, comparando com as que fizeram placebo, a taxa de gravidez nas pacientes com atosiban é o dobro do grupo placebo. Então, parece que essas drogas dessa família aí, Os antagonistas da ocina, podem ser interessantes em casos de pacientes, essas pacientes que têm alguma doença como adenomiose, ou nessas pacientes que têm uma falha de ponta corrente que não sabe. Às vezes não explicamos as causas, né? As causas de falhas de implantação. São trabalhos recentes ainda, mas acho que vão começar cada vez mais a estudar. E esse trabalho, como você pode ver, volta um pouquinho de lá. Um trabalho muito bem feito, né? Um trabalho que foi duplo cego, sendo controlado. Então, ele dá para a gente assim, uma boa credibilização ao uso dessa medicação. É uma coisa que tem que evoluir ainda, mas achei bastante interessante trazer aqui para os colegas da reprodução assistida como as coisas estão evoluindo em relação aos antagonistas da ocitocina. Outro trabalho que eu achei bastante interessante é o que a gente lida, né, no dia a dia, são das pacientes de baixa reserva, as pacientes de falência ovariana prematura. 1% de mulheres com menos de 40 anos têm falência ovariana, muitas vezes falência ovariana que nem tem um diagnóstico antes da paciente procurar ajuda, procurar uma investigação com o especialista em reprodução assistida. E o trabalho foi desenvolvido com o tecido ovariano, né? O tecido ovariano foi removido com videolaparoscopia, através da videolaparoscopia, foi vitrificado, depois passou pelo descongelamento e utilizando uma substância chamada PDS4, que é um estimulador, provoca ativação de ócitos que estariam num dilatando ovário. Esses ócitos ativados realmente conseguiram virar ócitos ativos maduros do ovário. Então, 2 dias após a ativação do ovário, do tecido ovariano, ele foi reintroduzido por laparoscopia. Passa o próximo slide que a gente vai ver direitinho como aconteceu. A gente consegue aumentar um pouquinho na tela? Slide não, né? Então, vocês podem ver aí a remoção por laparoscopia, a criopreservação do tecido. Pode ir em frente. Esse tecido é colocado no meio de cultivo. São feitos slices do tecido ovariano, vai para o meio de cultivo, coloca-se em contato com a substância que é ativadora desse ócito. Depois, através da própria videolaparoscopia, esse tecido ativado é reposicionado na fosseta ovariana, como vocês vão ver também no próximo slide. Então, cria-se uma janela no peritônio ali, mesosalpinge, né? E colocam essas lâminas do tecido ovariano ali, e através de uma celulose, eles fixam, que é a terceira imagem, como vocês podem ver ali, fixam esses fragmentos de tecido ovariano que já sofreram o processo de ativação dentro do mesosalpinge. Isso evoluiu, hoje em dia já tem um device específico, você pode passar o próximo slide, que faz a janelinha, dentro desse tubinho,
já está o tecido. Se fosse um catéter. Exatamente, o tecido já foi descongelado, passou pelo processo de ativação, descongelado, é posicionado dentro desse catéter. O próprio catéter faz a janela no peritônio, no mesosalpinge, e os fragmentos de tecido ovariano ativado são reintroduzidos no organismo da paciente. Já está de uma maneira até diferente. O autor do trabalho comentou que ele já está numa fase tão avançada do trabalho dele que ele não está mais congelando. Ele remove o ovário, faz os slices, né, do ovariano, usa o ativador naquele mesmo momento, a substância que ativa, que volta o funcionamento, volta a ativação dos ócitos, e no mesmo momento, no mesmo tempo cirúrgico, ele posiciona os fragmentos já ativados no mesosalpinge. Então, em vez de... Porque era uma coisa que falava contra, né? São dois procedimentos cirúrgicos, faz uma pia, remove o tecido, gela, né? Ele conseguiu deixar a coisa de uma maneira mais otimizada, colocando o tecido ovariano no mesmo tempo cirúrgico. E o mais importante desse trabalho, gente, pode passar o próximo, é que já tem 2 nascimentos vivos desse trabalho. Mulheres que estavam comprovadamente com falência ovariana, né, que passaram pela ativação do tecido ovariano, e todas as 2 já foram daquela etapa em que tinham 2 tempos cirúrgicos, né, tecido, fez os slices, congelou, depois fez a ativação, um novo procedimento cirúrgico, reintrodução do tecido, e 2 nascidos, acho que é uma coisa bastante interessante, que cria um horizonte de pacientes de falência ovariana que, na grande maioria dos casos, precisam contar com a doação de ósseos, porque não tem mais reserva nenhuma, não tem mais nenhum ósseo possível de sofrer o processo de estimulação, de amadurecimento, para que dê origem a uma gravidez. Então, isso aí abre uma perspectiva muito bacana no futuro para essas pacientes que convivem no consultório, que são as pacientes de falência ovariana, principalmente aquelas que são pegas de surpresa com a falência ovariana oculta. Pacientes com menos de 40 anos, que menstruam ainda, mas que quando a gente vai avaliar, faz os exames, avalia e reserva ovariana, a gente consegue dar a falência ovariana oculta. Então, eu trouxe assuntos que eu achei relevantes para vocês, que me chamaram bastante atenção durante o congresso e que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês aí, no que diz respeito a trazer novidades e mudar a gente, né, cada vez mais no nosso processo de educação médica continuada, de aprendizado. Obrigada. E é super interessante esse trabalho que a Cecília mostrou. É do japonês, o japonês não é bobo não, ele já patenteou tanto a substância como a técnica daquele slide, já está tudo patenteado. Bom, então, quer dizer, isso que a Cecília botou muito interessante, eram pacientes que já não tinham mais chance de engravidar com seus óvulos, e através dessa ativação, desse rejuvenescimento do tecido ovariano, volta a ter esperança de conseguir folículo, óvulo e embrião com óvulo próprio para engravidar. Um outro trabalho também que foi muito interessante que apareceu nesse congresso é esse que eu estou abordando agora, que é do grupo espanhol, do grupo de Valência, né? Que também são casos também que a paciente não conseguia mais engravidar, muitas vezes parava até de menstruar, e para engravidar necessitariam de útero de substituição, que são aqueles casos que você tem atrofia endometrial intensa ou então síndrome de Asherman, muitas vezes causado por etágio, por infecções e tudo mais. Esse grupo de Espanha, que é lá de Valência, eles fizeram o seguinte estudo. Eles fizeram terapia com célula-tronco de medula óssea. Eles usam uma substância que vai estimular a produção de células-tronco pela medula óssea. Através de plasmaféresis, filtra-se essas células-tronco do sangue periférico. E a teuterismo na artéria, ele vai lá na artéria espiralada e injeta essas células-tronco, né? Então, esse estudo prospectivo,
não isolado. A princípio, eles estudam com os pacientes que entre 30 e 35 anos que tinham do endométrio ou síndrome de Asherman. Essas 18 pacientes, 6 delas completaram o estudo, né, e foi feito um estudo de esteroscopia prévia, avaliação de estudo endometrial, avaliação de fluxo antes do procedimento, com 3 meses após o procedimento e 6 meses depois do procedimento de terapia celular. Então, o que ele observou foi o seguinte: então eles pegavam essas pacientes, eles usavam uma substância chamada granulocyte CSF, que é injetado no sangue e ele estimular a produção de células-tronco da medula óssea. Então, feito através de plasmaferese, eles retiravam essas células-tronco e injetavam na artéria espiralada dessas pacientes. E depois reavaliavam com 3 meses e com 6 meses os parâmetros de espessura endometrial, fluxo menstrual, entre as coisas. Quais foram os resultados que eles obtiveram? As 11 pacientes com síndrome de Asherman, todas elas melhoraram a qualidade do seu endométrio, já 2 meses após a terapia com célula-tronco. A espessura endometrial, de um modo geral, aumentou em média de 4,3 milímetros para 6,7 milímetros. As pacientes com atrofia de endométrio também. Os endométrios, em média, aumentaram de 4,2 milímetros para 5,7 milímetros. Mas mais importante, que além de aumento da espessura, essas pacientes passaram a apresentar um aumento da densidade vascular e duração e intensidade do fluxo menstrual. Essas pacientes tratadas, 3 pacientes chegaram a engravidar espontaneamente. 2 delas tiveram filhos vivos e 1 evoluiu com abortamento espontâneo. Outras pacientes se submeteram à fertilização in vitro com 14 transferências embrionárias em fertilização in vitro. Nessa fertilização in vitro, 7 engravidaram, sendo que 3 foram gestações bioquímicas, que é quando o beta-HCG dá positivo, a gravidez não vai adiante. 2 crianças chegaram a nascer, uma evoluiu com gestação ectópica e um com abortamento espontâneo. Mas vocês veem, nós estamos falando de pacientes que já estavam condenadas a usar útero de substituição. Isso é um trabalho ainda inicial, mas abre portas, novas esperanças para essas pacientes que antes estavam fadadas a usar útero de substituição. Então, a gente achou isso muito interessante, esse trabalho, junto ao trabalho do japonês do rejuvenescimento ovariano, são trabalhos que estão chegando para mudar a perspectiva de pacientes que antes já estão condenadas nos seus tratamentos diferentes. Que nem sempre é simples, né, Paulo? Você contar a fundação de ossos, muita mulher não consegue aceitar essa situação ou então útero de substituição, saber que o bebê dela vai ser gerado na barriga. Então, vendo trabalhos iniciais, mas eles, como você falou, eles abrem uma perspectiva tão boa, diferente de tudo que a gente tem vivido até agora, que realmente cria excelentes expectativas. Com certeza, porque o mais importante disso tudo, nós estamos falando de situações em que as pacientes não tinham mais esperança de engravidar com o seu útero, com seus óvulos, e que estão agora numa fase ainda inicial de estudo, já tendo resultado positivo. Isso é que nos deixou mais animados. Um segundo trabalho que eu trouxe para conversar com vocês é sobre o impacto da idade do homem nos resultados de fertilização in vitro. Tudo foi feito pela doutora Todd, lá de Harvard, e é muito interessante porque, tradicionalmente, a gente se preocupa somente com a idade da mulher. É bastante conhecido, bastante definido que a idade materna interfere muito nos resultados da lei, principalmente fertilização in vitro. Quando essas mulheres têm mais de 42 anos, as taxas de gravidez são menores que 5%. Então, esse estudo buscou avaliar exatamente o quanto a idade do parceiro masculino vai impactar nos resultados de fertilização in vitro. Tá? Então, então, esse estudo ele avaliava o seguinte: o aspecto feminino todo mundo já conhece, já é bem conhecido que a idade feminina interfere nos resultados. Esse estudo foi desenhado exatamente para avaliar o fator masculino. Então, as mulheres
mulheres foram utilizadas, somente mulheres, incluídas no estudo, somente mulheres entre 18 e 42 anos. Porque nós sabemos que depois de 42 anos as taxas de gravidez da FIV são muito ruins. Tá? E foram avaliados ao todo 18.802 ciclos, 653 casais. Tá? Estudo bem robusto, né, bem Paulo? grande, Bem robusto. grande. Tanto os homens como as mulheres, eles foram estratificados de acordo com a faixa etária, em menor que 30 anos, de 35 a 40 anos, de 40 a 42 anos. No caso dos homens, também teve um outro grupo de estratificação de acima de 40 anos. Nas mulheres, só até 42 anos. Próximo. Pode passar o próximo. Aí eu resumo em inglês e o breve resumo desse resultado. Não, atrás. O breve resumo dos resultados encontrados. Primeira coisa que se observa é que realmente o fator feminino é muito impactante, a idade da mulher, principalmente mulheres com mais de 40 anos. Tanto que a incidência cumulativa de nascidos vivos foi menor. A mulher tinha mais de 40 anos. Então, naquele grupo que a mulher tinha entre 40 e 42 anos, os resultados foram piores. E nesse grupo, a idade masculina não interferiu tanto, porque as taxas de gravidez já são tão baixas acima dos 50 anos, quando a mulher tem mais de 40 anos, a idade do homem foi pior, não significativamente importante. Não foi estatisticamente, não houve uma alterado a idade do homem no caso das mulheres com mais de 40 anos. Porém, todos os grupos de mulheres com menos de 40 anos, a idade do marido iria no resultado negativamente. Todos os grupos. E muitas vezes alterações até bastante importantes. Por exemplo, quando a mulher tinha menos de 30 anos e o homem tinha mais de 40 anos, as taxas de gravidez caíam de 70% para o homem tinha mais de 35 anos para 40% quando o homem tinha mais de 32 anos. O estudo está estratificado em várias idades, mas a gente observou que em todas as idades, com menos de 40 anos, claramente a partir da idade do homem avançado. E nos específicos, que os homens, que o casal infértil tinha alteração no fator masculino, que você já tinha uma alteração do espermograma, a idade interferiu mais ainda. A idade interfere em todos os casos de fertilização in vitro, a idade do homem, mas nos casos em que o homem tem alteração, quanto mais velho o homem, quanto maior a idade do homem, os resultados também eram bem importantes, porque para a gente tentar enxergar o casal de uma maneira diferente. É lógico que a idade sendo mais importante que a idade mais, também a gente tirar da cabeça aquela ideia de que o homem pode ter qualquer idade, que isso não vai interferir nos resultados de fertilização in vitro, e interfere sim. Em jovens com menos de 30 anos, se o homem também tem menos de 30 anos, a taxa de gestação chega a quase 70%. Se essa mulher tiver menos de 30 anos, mas se uma tiver mais de 42 anos, caem para 40% as taxas de gravidez de fertilização in vitro, falando de taxa de gravidez cumulativa. Tem de outros estudos também que já mostraram aumento de incidência de autismo quando o homem tem mais idade, principalmente o homem com mais de 65 anos. Então, a gente vê que o homem também tem que se preocupar com a idade e caso o homem não pretenda engravidar tão cedo, tem a possibilidade de fazer congelamento de sêmen. Congelamento de sêmen é barato, menos de R$1.000, a anuidade está barata, R$2.000. Então, se o homem estiver pensando em estar, está na possibilidade também de congelar o sêmen. Você sabe, assim, que eu achei bastante interessante nesse estudo. A gente estava lá na pressão, mesmo homem, com problema de fertilidade, nenhuma alteração seminal, a idade foi impactante. Exatamente. Muito, muito interessante isso, e eu acho que é muito importante que todo mundo tenha essa noção, principalmente quando a gente está, né, lá na nossa frente, que a mulher fica assim, sendo muito responsável pela questão da idade. Ela que está velha, eu posso ter filho em qualquer idade. Não é mais assim, não é bem assim, não. Lógico que o impacto não é maior. Por exemplo, uma mulher de 30 anos tem 30% de engravidar na filha. Com 45 é 1%. O homem não. O homem de 30 anos chega a 70%. Se ele tiver 45 anos, cai para 40%. Mas é um impacto importante. Quase diminuiu quase. Mas mulher realmente é mais
mais impactante, porque a mulher já nasce com seus óvulos prontos. E o homem tem a produção espermática contínua durante toda a vida. E relaciona essa perda, essa diminuição da cidade do homem com a idade, com a mesma coisa que acontece com a mulher. É dano do DNA. A parte genética, não é que ele produza danos com menos motilidade. Tem mais fragmentação linear. É a parte genética que também. De um modo geral, a idade diminui um pouco a concentração, mas diminui principalmente a qualidade desse espermatozoide. Então, é interessante a gente trazer tudo porque é uma coisa que a lenda do programa não tem problema. E no povo que bebe e fuma, pior ainda. As cidades são piores ainda. E o terceiro estudo que eu achei interessante trazer para discutir com vocês é sobre o PGS. O PGS é a sigla em inglês Screening Genético Pré-Implantacional, que é a famosa biópsia do embrião. Normalmente, a gente precisa de botar um embriãozinho dentro do útero, antes de fazer a transferência embrionária, avaliar se o embrião é geneticamente mutado, se é um 46XX, se é um 46XY, evitando a transferência de geração com saueira, tanner e tudo mais. Com a evolução de biópsia pré-implantacional, de screening genético pré-implantacional, veio a dúvida. Será que o screening genético pré-implantacional deve estar para todas as pacientes? Deve fazer parte da rotina da fertilização in vitro? Será que o futuro é fazer PGS em todo mundo? Então foi feita uma mesa de discussão em que uma professora foi chamada para defender o pró, a favor do PGS para todos os pacientes, e um outro grupo fala contra. Então, a favor da PGS para todos os pacientes foi a doutora Laura Renzi, que a Cecília conheceu pessoalmente lá na Itália. Ela é de uma clínica de Genebra, na Itália. E ela levou as alegações dela o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os screening genéticos, as principais indicações são idade materna, principalmente quando a mulher tem 40 anos, e mais ainda com mais de 42 anos. Por quê? A gente sabe que o risco de um bebê com aneuplodia, mais comum é síndrome de Down, aos 30 anos é 1 para 2.000, aos 40 anos é 1 para 200, aos 42 anos é 1 para 50, e aos 44 anos já é 1 para 5. Então, a idade da mãe realmente interfere no risco maior de ter um neném com aneuplodia. Então, é a principal indicação. Uma outra indicação é o cariótipo alterado em um dos dois parceiros. E a gente tem um hábito de pedir cariótipo em todo casal com infertilidade, porque a incidência de alterações no cariótipo de casais com infertilidade é muito maior do que no casal com infertilidade. Translocações genéticas a gente observa. Então, é importante a gente avaliar esse cariótipo. Cariótipos, que podem ser muitas vezes mosaicismo, a gente encontra mosaicos no cariótipo de mulheres e homens com infertilidade, também trações e tudo mais, eles podem aumentar o risco de formação de embrião com aneuplodia, ou de falha de implantação, ou até de nem que venha a nascer com aneuplodia. Os abortamentos recorrentes também são aqueles que as mulheres abortam mais de 2 consecutivas, e as falhas de implantação recorrentes, que são mulheres que fizeram mais de 3 tratamentos de fertilização in vitro, transferiram embriões de qualidade e que não houve gravidez. São as indicações, mas algumas novas indicações foram aparecendo, como aqueles casos de casais que já tiveram alguma gestação anterior com aneuplodia, casais que são embriões de má qualidade, gente, que você faz a fertilização in vitro e a qualidade ordinária, embriões é ruim. Alguns defendem que o paciente com terapia prévia deva fazer, porque a radioterapia poderia aumentar o risco de aneuplodia nos óvulos dessas mulheres. E alguns serviços, principalmente na Europa, usam uma política chamada SET, que é single, que é uma política de transferir apenas um embrião para evitar o risco de gemelaridade. Então, nesse caso de single embryo transfer, o estudo genético pré-implantacional pode ser fundamental para você escolher um embrião correto. Já que você vai transferir só um, você transferindo um embrião geneticamente normal, você tem uma chance maior de engravidar. E na Itália isso está cada vez mais comum, né? Até por causa do Vaticano, exatamente, no serviço da Laura Renzi, e eles costumam fazer essa seleção genética para praticamente todas as pacientes acima de 35 anos. Por causa disso, pela política deles mesmos, eles não querem, a Igreja Católica, de uma certa forma, interfere
bastante nisso, eles não querem ter embriões congelados, eles super selecionam usando o screening genético. Deixando tudo evoluir a blastocista, a genética e evitando o aumento desnecessário de embriões que não teriam chance de engravidar. Exatamente. A outra também lembrou a falta do PGS para todo mundo. Os casanopidias são o principal motivo de falha de implantação de abortamentos espontâneos. E que essa prevalência, tanto da falha como do aborto, está muito relacionada com a idade da mulher. Quanto mais velha a mulher, maior o risco de falha de implantação e de abortamento. Então, teoricamente, ela acredita que todas as pacientes submetidas à fertilização in vitro seriam beneficiadas com o uso do PGS, porque elas são pacientes que teriam um risco potencial de produzir embriões com aneuploidias maior do que as pacientes férteis. Aí ela levou uma coisa interessante, porque os que são contra o uso do PGS para todo mundo alegam que o PGS poderia dar erro, você está descartando embrião de boa qualidade como se esse embrião fosse um embrião alterado. E esse debate todo começou devido ao fato que quando começou a fazer screening genético translacional, ele é efetuado no terceiro dia do embrião, que a gente chama de D3, terceiro dia pós-fertilização. E avaliava-se 9 cromossomas através da técnica de Fish. O que acontece? A biópsia embrionária em D3 tem uma alta incidência de mosaicismo, chegando até 50% de mosaicismo, e mais agressivo para o embrião, porque você vai dentro do embrião a uma ou duas células e aumentava muito o risco do embrião não sobreviver à biópsia. Próximo. Atualmente a técnica do screening genético pré-implantacional é em blastocisto. Nós deixamos todos os embriões na blastocisto, fazemos um buraquinho na membrana do embrião, e o que é retirado é a parte do ectotrofoblast, que é a parte que vai sair, ela vai herniar para fora do embrião. Então você não entra dentro do embrião. E esse tecido que você retira é aquele tecido que vai formar os anexos embrionários, planta, bolsa, não o próprio embrião. E essa técnica é altamente eficiente, tem um falso positivo de apenas 0,5% e uma taxa de erro clinicamente reconhecível de apenas 0,2% por blastocisto transferido. O que é taxa de erro clinicamente reconhecível? Aquele embrião que foi um embrião euploide e que a ser pode ser um embrião aneuploide. E por que casalmente mesmo baixa? Por que não é 100%? Porque existe uma coisa chamada mosaicismo de placenta, que é muito raro. São aqueles embriões, o embrião, por exemplo, é aneuploide, mas a placenta não era aneuploide, ou vice-versa. Então, esse erro é menos de 0,2%. Então, hoje, a biópsia pré-implantacional feita em fase de blastocisto tem uma eficácia muito grande e segura. A maioria dos estudos clínicos randomizados, observacionais e prospectivos, a taxa de gestações mais por embrião transferido nos pacientes que fizeram estudos genéticos dos que não fizeram estudos genéticos em qualquer faixa etária do paciente. E também observa que as taxas de nascimento dos vivos com single embryo transfer, que é a transferência de apenas um embrião biopsiado ou euploide, é igual a quando você transfere 2 embriões não biopsiados. Porém, os resultados obstétricos são significativamente melhores naqueles que foram com embriões euploides, ou seja, menos abortamento, menos complicações obstétricas. Tá? Eu só lembro o seguinte, que tem como fator limitante do estudo genético pré-implantacional é o custo que você, estamos falando de fertilização in vitro, que já é um tratamento em média que a paciente gasta por volta de R$25.000, medicação e tratamento, e um estudo genético pré-implantacional pode aumentar em cerca de mais R$5 a R$10.000 o tratamento dessa paciente. O fator importante é que para você fazer esse estudo, você tem que ter um laboratório de alto padrão, que tem uma boa taxa de blastocisto, que o laboratório seja bom, que o embrião consiga evoluir até a fase de blastocisto, embriologista com experiência para fazer biópsia e ter um milionário, para que a gente consiga ter esse resultado satisfatório. Próximo. Já falou do PGS para todos os pacientes, o grupo Holanda, que foi do Dr. Rick. Ele alega que faltam dados e evidências para suportar que o PGS aumente a taxa de nascidos vivos na fertilização in vitro. Mas, na verdade, ele incluía nessa armação de PGS 3. Porque a gente sabe que os clínicos genéticos C3 perto de Fischer, na prática, redução nas taxas de nascido
vivos quando compara com os embriões transferidos sem biópsia. Além de ter um risco maior de erro agressivo por embrião, a gente tem maior risco de perda embrionária. Nos casos de PGS feito em D5, né, através da técnica atual, que chama-se NGS, que é o sequenciamento de nova geração, os resultados são realmente bem melhores, mas mesmo sendo bem melhores, o Dr. Rippen ainda faz clínicos bem robustos para provar isso. Você acredita que os estudos atuais não podem provar ainda isso, apesar de mostrar que os resultados são bem melhores do que em D3, né? Ele alega que nenhum método de seleção embrionária aumentaria a taxa de natalidade por ciclo iniciado, mas ele concorda melhor das hipóteses. O PGS talvez reduza o tempo até a paciente conseguir engravidar e o número de abortamentos espontâneos, porque se você tem uma seleção melhor, você mais rapidamente escolhe o embrião e escolhe o embrião melhor, a chance de evoluir, maior risco de abortamento. Quer dizer, aqui não faz um embrião ruim se tornar bom. Se o embrião for bom, geneticamente bom, ele vai engravidar com biópsia ou sem biópsia. Mas se eu tenho 6 embriões que parecem de uma geneticamente bom, se eu não fizer, eu vou transferir um ou dois, vou transferir um ou dois, tem mais tempo para conseguir a gravidez, sendo que nessas transferências não para abortamento, o risco de ter que fazer uma curetagem, uma miúda, ter cineca, ter complicação obstétrica, hemorragia e tudo mais. Então, apesar dele achar que não aumenta as chances finais de gravidez, ele reconhece que pode reduzir o tempo até atingir a gravidez e diminuir o número e o risco de abortamento espontâneo. O que ele questiona é o custo financeiro. Mas assim, a dificuldade se define de eficiência. Quando você seleciona melhor o embrião, você, além de diminuir o tempo para essa gravidez acontecer, você diminui o dano emocional, você diminui o financeiro. Isso é uma paciente que aborta e que faz uma curetagem, tem uma perfuração no procedimento, uma hemorragia maior no procedimento. Inclusive, que ela tem uma própria, né, que precisa de muita substituição. Então, essa coisa de ser eficiente, eu acho que tem que estar na mente de todos nós, né, diminuir o tempo que aquela paciente vai levar até realmente conseguir realizar o objetivo dela, que é engravidar. E o Dr. Rippen alega também que as pacientes devem ser informadas sobre essas incertezas com relação aos estudos atuais e decidir livremente por biópsia. Nós, na prática, né, nós acreditamos que hoje em dia ainda o PGS vai ser feito para todo mundo. É o que a gente pensa aqui na clínica. A gente acha que hoje a pré-implantação não tem indicação naquelas pacientes com mais de 42, quando tem alteração no caso de implantação recorrente, quando tem aborto recorrente, pacientes que vão ser mais beneficiadas, mas como o custo ainda é nas pacientes mais jovens, tem essa indicação absoluta, a gente ainda não adota como uma medida para ser usada em todo mundo, em todas as partes. E a gente então, realmente acredita que com o tempo, os estudos mais robustos, diminuindo também os estudos das técnicas de reprodução assistida e dos clínicos genéticos pré-implantacional, provavelmente cada vez vão ser mais as indicações e talvez, quem sabe, um dia chegue a ser rotina genética antes de uma transferência embrionária de utilização de futuro é que vai dizer para a gente. Sempre pensar naquela história do bom senso, que médico, desde que se forma, a gente usa isso aí. E o screening genético pré-implantacional, para mim, envolve muito isso. Para quem indicar, não é ainda todo mundo, porque a gente não tem um embasamento, evidência científica que suporte a decisão de fazer a todo mundo, mas que tem as ações precisas, tem isso tem dentro da nossa cabeça e nas nossas decisões. Isso é interessante. Quando a gente faz o BGS, a gente vai indicando para aumentar as taxas de gravidez, porque a gente sabe que o embrião bom, se não for transferido na primeira, na segunda, na terceira, vai engravidando. Mas o mais importante é aumentar a gravidez. Porque quando a gente fala de 42 anos, tem o risco de 1 para 30. Essa
a paciente ela quer ter uma gravidez segura. Então, quando ela faz o estudo genético, ela vai saber que aquele embrião que está transferindo é um embrião com a chance de 99,1% de ser um neném saudável. Enquanto na idade ela tinha um risco de 1 para 50 de ter um neném depois disso, então, na verdade, a indicação do PGS para aumentar a chance de engravidar, ela tem indicação para aumentar a segurança dessas pacientes que estão num grupo de risco maior de transferência de embrião sem estudo genético. É o bom senso. Então, muito obrigado, Paulo. Doutora Cecília, nós temos aqui uns 5 a 6 minutos finais. Recebemos aqui algumas perguntas antecipadas, tanto no momento da inscrição, como na transmissão agora pelo Facebook, e a gente gostaria de priorizar as pessoas que estão na sala. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode postar aí no chat, que a gente, nesses minutinhos finais, tem o maior prazer de responder. Mas, de imediato, eu já passaria aqui uma pergunta que chegou há pouco. Onde você viu alguma novidade sobre a questão de síndrome de ovário policístico no Congresso? Olha, eu assisti algumas palestras de síndrome de ovário policístico. O que a gente pode afirmar é que cada vez vem se investindo mais de estilo de vida, mudança de comportamento para os pacientes que têm síndrome de ovário policístico. Então, o que se fala muito é perda de peso, a diminuição do carboidrato, controle dos níveis glicêmicos, basicamente isso que atividade física, controlar melhor a insulina, exatamente. A gente vê de insistir em relação aos pacientes com síndrome de ovário policístico. Uma coisa que muitas vezes o médico tem dificuldade de lidar com os pacientes é falar assim, ela perder peso, esperar um pouquinho antes de fazer algum tratamento, o seu comportamento, a sua alimentação, vá para uma nutricionista, mas eles insistem e eu acho que a gente cada vez mais tem que assumir essa postura perante as pacientes de ovário policístico, de corrente, de estilo de vida. E nesses minutinhos que a gente recebeu também aqui, uma pergunta por e-mail, no momento da sessão, com a preocupação sobre a falha de implantação. Alguma novidade relevante lá sobre agora nessas taxas de falha de implantação? Falha de implantação é uma das incógnitas da reprodução humana, né? O que é de novidade no momento a gente não tem muita coisa. O único estudo que já existia já há 2, 3 anos é o ERA, que é uma biópsia que é feita no endómetrio para avaliar a receptividade do endométrio, a avaliar se o endométrio está receptivo para o embrião, mas a maioria dos que avalia de exame que é feito pelo grupo que criou o procedimento, o grupo do Genomics. Então, é um estudo ainda que é de difícil reprodução, poucas pessoas têm resultados favoráveis e a gente ainda, hoje em dia, tem muita dificuldade. A paciente com coisa de reprodução humana. A mais respondedora e a falha de implantação, os mais tratamentos, alguns deles mostram estudos com resultados. O próprio injúria endometrial tem algumas meta-análises mostrando que pode melhorar a taxa de implantação. A gente observa que isso é muito individual. Não existe nenhum tratamento específico para a falha de implantação que sirva para pacientes com falha de implantação. Então, na verdade, é mais que na tentativa e erro, tentando ver se a gente consegue encontrar individualmente em cada o que a gente pensar também nessa paciente é investigar melhor, por exemplo, fazer a ressonância da pele. A gente levantou agora aqui da clínica a experiência de embrião congelado. A gente encontrou paciente tem taxa de 10% de transferência de infertilidade, as taxas de gravidez são maiores do que 50%. Então, hoje em dia, a gente está pensando também, investigando bastante em adenomiose e pensando nesses casos, antes de fazer a transferência embrionária, fazer o bloqueio com análogo do GNRH, como o Zoladex,
ou até introduzir um Mirena por 3 a 6 meses antes de fazer a experiência embrionária. Mas não existe uma causa única de falha de implantação, nem um tratamento único para todas essas pacientes. Você viu alguma coisa no congresso? Não, na realidade, o que me chamou bastante atenção foi o antagonista da ocitocina, né? Um trabalho que vai evoluir bem, essas pacientes que a gente investiga e não dá causa de fibrose, triose, nada que está correlacionado. Estão só sobre a questão da ressonância magnética, o que pode acrescentar. Paciente que tem falha de implantação tem que passar por São Paulo, investigada a adenomiose, tem investigada a embriose. Não é para toda paciente de infertilidade, a não ser que você tenha realmente uma forte suspeita de uma dessas patologias, da endometriose ou da adenomiose. Não é rotina investigação de fertilidade, mas colabora muito nos casos que você tem a suspeita dessas duas patologias. Paciente de menorreia, paciente com hipermenorreia, paciente com espareunia e com CA 25 aumentado, vejando adenomiose na genética. Já existe alguma que a gente sabe que a endometriose está presente em 10% das mulheres. Quando as mulheres com infertilidade chega a 47%. Algumas pessoas indicando, preconizando a ressonância nuclear magnética pélvica de rotina em todas as inférteis na sonografia. Mas isso e o problema da ressonância é feito em um lugar que faça bem feita a ressonância, que são poucos os lugares que têm experiência para ressonância e investigue bem a endometriose e a adenomiose. Então, nós vamos encerrar, né? Obrigado, doutor Paulo, obrigado a doutora Cecília, e acho que você quer se antecipar, quando ver ali algumas das perguntas, uma parte delas não pode ser respondida. A gente continua à disposição, se alguém quiser encaminhar. As que chegaram serão encaminhadas, mas quem quiser encaminhar para o e-mail atendimento@vidafertil.com.br, a gente tem o maior prazer aqui de tentar ajudar, esclarecer, não só com o material. Esse material vai estar disponível, vocês vão receber o link também, todos que se inscreveram. E também lá, mesmo sem os slides, está gravado lá na nossa transmissão que fez. Eu convido a todos aí nessa final que permaneçam aí mais 2 minutinhos. A gente tem aí os que estiveram no início já viram, ano passado a clínica completou nascidos, e a gente fez aí com muito carinho aí sobre essa milésima vida, e é o vídeo que a gente vai deixar com vocês para o encerramento do evento de hoje. E a gente espera que no ano que vem nós possamos estar transmitindo isso diretamente lá do Congresso Europeu de Reprodução Humana, que acontece no ano que vem em Barcelona. Então a gente conta mais uma vez os que não puderem estar presentes, provavelmente com uma participação ao vivo lá, direto do Congresso em Barcelona. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite.